Vamos seguir falando de ONU, gente. A ONU abriu um processo para investigar fraude eleitoral na Venezuela. O Comitê de Direitos Humanos solicitou que o país preserve as atas das eleições de julho, enquanto o caso é analisado. A denúncia partiu de um grupo de advogados internacionais. Um deles, que é venezuelano e mora nos Estados Unidos, mas não foi autorizado a votar no pleito, a votar nessas eleições. E aí, Jaqueline, a gente tem uma questão que parece que não caminha para lugar nenhum. A gente tem a ONU se manifestando sobre isso, boa parte da comunidade internacional não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro. E ele está caminhando para tomar posse no próximo mandato. É interessante isso, né? A posição do Nicolás Maduro é no mínimo curiosa, né? Porque ele persiste assim, isoladamente, como se nada tivesse acontecendo, se ele parece que ele mora em outro planeta, que não depende de ninguém, e vai. Ninguém fica solidário a ele com essa imposição ditatorial, sempre ele impondo a sua vontade acima de qualquer direito, qualquer dever, qualquer acordo comercial ou não comercial. Mas ele caminha, simplesmente caminha, isolado de qualquer... Como se realmente não precisasse de um comércio internacional, se não precisasse dos outros países. É muito interessante e a ONU tenta, né? Mas ela não traz nenhuma eficácia, infelizmente, Lívia. É mais ou menos o caso também que a gente citou agora com o Luca Bassani, né? Existe uma sinalização, um ato simbólico de que estamos contra essa eleição de Nicolás Maduro, ele se dizendo eleito na Venezuela. Mas, na prática, isso não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. E, assim, primeiro que a ONU pede para que as atas não sejam destruídas. Gente... Quem disse que tem alguma ata? Que essas atas ainda foram preservadas? Eu acho que, se essas atas algum dia existiram, já faz tempo que elas foram destruídas para justamente não ter provas do que provavelmente aconteceu. Vou colocar o provavelmente aqui porque a gente não tem a prova cabal. E aí, eu lembro que o escritório da ONU na Venezuela foi fechado. Ele acabou de ser reaberto e a ONU vem como se dissesse assim, voltei com tudo. Só que esse com tudo, na verdade, é um grande nada. Porque, então, olha, mantenha as atas. Mesmo que, estão aqui mantidas porque a ONU pediu. E daí? O que vai acontecer depois disso? Nós discutimos muito sobre a Venezuela aqui nesse programa e a verdade é que não existe nada, a não ser, sei lá, uma intervenção militar internacional, que eu acho que é um passo que nenhum país quer dar, não tem o que ser feito. Porque eles são um país, eles têm autonomia e, infelizmente, eles estão sendo liderados, ou seja, aquele que tem a força do Estado consigo é quem justamente está aplicando o que nós podemos chamar de golpe. Ou seja... Que bonito que a ONU está expressando preocupação com relação à eleição na Venezuela. O resto do mundo também está e já faz tempo. Mas isso vai mudar o quê? Não sei se na perspectiva do direito internacional há algo mais concreto que possa ser feito, Adriana, para tentar acho que nessa situação. O grande problema nessa situação toda é a soberania, né? A Venezuela é soberana. E às vezes eu fico me perguntando... Por que ele fez a eleição? Porque era mais fácil ele simplesmente tomar o poder e... Não, mas daí eu sei por que ele fez. Porque ele precisa dar alguma cara de democracia. Lógico. Por mais que ele esteja batendo firme nessa tecla, ele precisa de algum tipo de apoio internacional. Se ele não faz nem a eleição, ele não tem... Lembra, no começo... Ele quis dar áreas de legalidade, ele chamou observadores internacionais que depois não puderam entrar no país. Então, assim, eu acho que ele foi se enrolando porque ele viu
que nada do que ele previa que fosse acontecer, porque ele impediu a Maria Corina Machado de se candidatar. Então ele pensou, bom, meu principal oponente não vai ser candidato, então eu vou ganhar as eleições. Aí ele viu que veio uma outra pessoa se colocando como candidato da oposição e que ela tinha força. Ah, então eu vou chamar aqui esses olheiros para dar um ar de como eu sou democrático. Mesmo assim, a coisa não funcionou. Então as atas sumiram e ele se declarou vencedor por ele mesmo e tá tudo bem. Então, é uma situação que, assim, Maduro não é capaz de abdicar do poder pessoal em prol do bem do seu Estado. É um fato isso. E ele vai perdendo cada vez mais apoio internacional. Agora temos essa questão que é um limbo. Por quê? Porque é um país soberano, ninguém tem que meter a colher na casa do outro. O Tribunal Penal Internacional pode fazer alguma coisa mais concreta ou também não? Não, porque não há crime nesse sentido. Não vejo a atuação do Tribunal Penal Internacional. É político, não é penal. Que houve fraude nas eleições, isso não seria crime? Não um crime do âmbito do Tribunal Penal Internacional. Eles não teriam competência para agir nesse sentido? Não. E no fim, é uma tristeza, porque quem paga a conta é a população, são os venezuelanos que estão naquela situação que todo mundo sabe, desesperadora, né? O país está abandonado e com essa questão aí de eleição, de poder, de líder, muito delicada. E até, só complementando o que a Adriana falou, é uma questão que é delicada para os outros países, porque à primeira vista você poderia pensar, bom, então eu vou apresentar embargos, eu não vou mais fazer comércio com a Venezuela, porque a Venezuela precisa muito mais de mim do que eu preciso dela. No entanto, você acaba prejudicando exatamente aqueles que já estão naquela situação de miserabilidade. Por quê? Porque o Maduro vai continuar no palácio, ele vai continuar ostentando toda a riqueza e são as pessoas mais simples, que dependem do comércio internacional, que não vão conseguir ter condições, como já está acontecendo, inclusive, né? Alguns embargos dos Estados Unidos tinham sido liberados e parece que agora voltaram a vigorar depois das eleições, mas é uma situação absolutamente sensível. Por quê? Porque os outros países querem, de alguma forma, evitar mais danos à população venezuelana. Só que eles não conseguem fazer isso. Porque quem está controlando o Estado não está preocupado com a própria população. É aquele tal negócio, né, Mônica? Tem nariz de porco, orelha de porco, focinho de porco, mas no âmbito jurídico, se não tiver um exame para comprovar que é um porco, sem as atas... Se não fizer oink. Mas é que realmente eu acho muito positivo que haja um processo, porque o processo eleitoral da Venezuela ele foi viciado desde o começo, desde lá atrás, quando os opositores não conseguiram registrar a sua candidatura. Depois a Maria Corina não pôde concorrer. Depois teve atentado destruíram o carro de um outro opositor para que ele também não pudesse fazer campanha. E depois os eleitores que estavam fora não puderam votar. Os observadores internacionais lá que vieram do Canadá registraram, foram embora dizendo houve fraude, foi nítido. O processo inteirinho está todo podre. Interessante que haja, de alguma forma, um registro da comunidade internacional, nem que seja para depois eles se juntar ao Putin e ao Netanyahu com aí mandados de prisão absolutamente ineficazes, mas que haja um registro de que está tudo errado, eu acho isso saudável. E nessa semana, Jaqueline, numa audiência numa comissão da Câmara dos Deputados, houve uma participação à distância da opositora Maria Corina Machado, pedindo para que o Brasil reconheça a vitória de Edmundo Gonçalves nas eleições. A gente sabe qual é a posição do Itamaraty. Não aprova essa eleição porque não teve as atas para fazer esse apoio, mas também não condena essa eleição na ausência dessas atas. Não sei se foi claro aqui o que eu disse. Talvez essa participação dela nem vá mudar a posição brasileira, a posição do Itamaraty, mas inflama a oposição. Inflama a oposição porque é um pedido de socorro. Um pedido de socorro com relação a um país que sempre esteve muito atento à política da Venezuela e nesse momento, como diz a Ana, eu só vou se manifestar quando eu ver as atas. Que ata, gente? Que ata tem aí? Não tem ata nenhuma. Então, quando vem e provoca alguma coisa do governo brasileiro para que ele possa se posicionar, é entristecedor você pensar, olha, como tem soberania, eu não vou mexer, eu não quero saber, porque nós já tivemos outros países e que o Brasil se posicionou mesmo com a soberania dos outros países.
Mas tudo bem.